Esse é o segundo encontro do R-Ladies daqui de Natal, do mês de julho, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas o R-Ladies é um grupo que existe no mundo todo, assim, e tem o objetivo de criar um ambiente mais confortável para mulheres e grupos minoritários falarem sobre o R especificamente, mas outros softwares ou outros assuntos e que a gente não fica nem sempre fica tão confortável em falar em ambientes maiores, né? E aí o assunto de hoje que eu proponho trazer é falar um pouquinho de visualização gráfica e como é que isso pode ajudar a mostrar os nossos dados para o público, né? Então, eu imagino que a maioria do pessoal que está aqui é cientista, independente da área, né? Mas acho que todo mundo consegue conversar um pouco minimamente pelo método científico, né? Então, para começar, aqui, vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Keren Nagaki, eu sou bióloga, formada bióloga pela UFSC e recém-formada como mestre em ecologia pela UFRN, e agora estou fazendo doutorado em ecologia aqui na UFRN também. E eu trabalho com mar, eu sou apaixonada pelo mar, então eu trabalho com o mar, eu moro perto do mar, eu vou passear no mar. E dentro da ciência, a comunicação científica tem me chamado bastante atenção e eu tenho começado a caminhar um pouco mais para esse lado, ou dar mais atenção para esse lado, né? Mais do que eu costumava fazer. E aí, tendo essa linha em comum entre todo mundo aqui da parte do método científico, a gente conhece ali que esse processo ele começa na coleta de dados, a gente tem alguns dados para trabalhar, e esses dados envolvem coleta, armazenamento, organização e as suas análises. E depois disso, a gente sempre tenta divulgar os resultados que a gente encontrou, né? E essa divulgação pode vir pela visualização de gráficos, ou tabelas, ou textos, mas de alguma forma ele ser palpado, né? Sair de uma planilha para alguma coisa um pouco mais palpável. E aí depois a gente entra na parte de comunicação, que é colocar esses nossos resultados para fora, né? Seja para diferentes públicos. Então, a gente podia resumir isso, colocar esse método num esqueminha semelhante a esse, onde a gente trabalha aqui um pouco com os dados, né? E depois disso, depois que eles estão prontos para serem analisados, a gente transforma, visualiza e modela dentro de um ciclo, esse ciclo pode rodar algumas vezes. E aí, depois que a gente sai desse ciclo, o objetivo é colocar isso para fora, né? Mas aqui hoje, o nosso foco vai ser em como visualizar esses dados e depois como comunicar esses dados, né? Então, minha proposta é trazer um pouquinho de como pensar em montar um gráfico, tentar fazer isso, né? Discutir isso, e aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho no AR com o ggplot. Ah, e só para avisar, eu vou mandar todos os slides, o script e o dado atualizado, caso tenha mudado alguma coisa para vocês depois, tá? Bom, então eu estruturei o encontro mais ou menos dessa forma, onde a gente fala um pouquinho sobre visualização gráfica, e encontrando alguns elementos que podem ajudar a gente a construir essa visualização. Então, para que a gente está fazendo esse gráfico e para quem a gente quer transmitir essa informação, com um enfoque no pacote ggplot2, que é um pacote do R, específico para elaboração de gráficos. E aí, dentro disso, a gente vai ver como ele funciona, como ele foi criado, para que ele foi criado, entender um pouco dos seus argumentos para conseguir montar um script e trabalhar com ele. E trouxe algumas outras ferramentas que podem ajudar nessa parte de visualização gráfica, né? E aí depois a gente faz um pouquinho, coloca a mão na massa um pouquinho, para colocar as coisas em prática. Bom, então, o que é essa visualização gráfica, para quê e para quem a gente está querendo fazer isso, né? Então, vamos, por exemplo, a gente se depara aqui com esse texto, que está descrevendo uma cena. Então, a gente tem, vou ler para vocês,
que seria uma caixa de papelão aberta, que ela é roxa por fora, contendo 6 macarons, aparentemente de sabor limão, em cima de uma mesa de estacas de madeira, com um copo de papel do lado, com a silhueta de uma garrafa azul e com uma tampa plástica branca. E contando assim, eu demorei cerca de 12 segundos para ler isso, para processar e entender o que esse texto está descrevendo, né? Mas, por outro lado, a gente pode ter uma imagem que, que, que é uma outra forma de entender a informação que esse texto está querendo passar, né? E no cérebro humano, essa informação, em forma de imagem, a informação visual, ela demora menos de um segundo para ser processada e para ser memorizada. Então, o que eu quero trazer com isso é dizer que uma imagem ela pode trazer muito mais informação, mais rápida, mais direta, mais simples do que um texto. Não que o texto não seja importante, mas a visualização gráfica ela pode ajudar a atrair o interesse de quem você está querendo, com quem você está querendo falar. Né? E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem uma planilha de dados. Essa aqui, por exemplo, é uma planilha bruta de dados e a gente consegue tirar algumas informações, mas não consegue visualizar todas essas informações de uma vez. Então, por exemplo, essa planilha ela tem quase 200 linhas, tem 186 linhas, e traz informação de local, de sítio, data de coleta, de réplica, colônia, tratamento, e a informação que seria a variável resposta que a gente estava procurando. Né? Mas, de outra maneira, esse gráfico ele consegue resumir toda a informação que essa planilha estaria trazendo e é uma forma muito mais entendível, muito mais fácil de visualizar isso. E ele contém as mesmas informações que a tabela está mostrando. Então, por exemplo, a gente consegue saber quando é que os dados foram coletados, quais foram os tratamentos, que tipo de dados, que tipo de informação esses dados estão trazendo, né? Qual é a variável que eu estou medindo, o que eu estou querendo responder com com essa coleta de dados. E aí, então, a gente pensa que um gráfico, ele traz informações, né? E essas informações, elas têm que ser mais objetivas e diretas possíveis. E tem alguns elementos que podem ajudar a esse gráfico a trazer as informações de uma maneira bem assertiva. Então, ter um título que resume esse gráfico, né? Seja falando um pouco do resultado ou trazendo uma mínima descrição do que esse gráfico está falando. Título dos eixos, então, qual a relação que as variáveis que você tem nesse gráfico, como é que esses dados se relacionam, né? Então, você saber qual é a medida que está sendo usada ali é importante para você conseguir entender o que está sendo passado. Alguma legenda, seja legenda em relação à cor ou alguma textura que você está usando ali, mas que tudo isso seja de fácil acesso, não necessariamente que você precise ler alguma coisa, né? E, no geral, é legal a gente pensar que um gráfico ele tem que ser autoinformativo, ele tem que conseguir ser independente de quaisquer outras informações. Então, se uma pessoa recebeu esse gráfico por si só, mesmo que ela não entenda exatamente o contexto, ela vai conseguir entender qual é o grosso que o gráfico está querendo passar, né, transmitir. E aí existem diversas maneiras da gente expor um mesmo dado. Então, aqui eu trouxe alguns outros exemplos de gráfico que falam do mesmo dado. Então, todos esses gráficos contêm os mesmos dados, só que nem todos são tão apropriados para o tipo de informação que eu estou querendo passar, né? E aí uma coisa que ajuda a gente a escolher qual gráfico eu vou usar, além de ele ser adequado para o dado, é pensar para quem a gente está querendo falar ou para quem a gente vai transmitir essa informação. Então pensa que a gente está ali, fez o mestrado, trabalhou 2 anos,
coletando dados, analisando, processando, e aí chegou num resultado, conseguiu um gráfico de resultado, né? Então, você está traduzindo 2 anos de trabalho ou uma carreira de trabalho em uma figura. E aí, e é essa figura que o seu público vai ver, né? Então, nesse ponto, um gráfico ou uma figura, ela tem uma importância bastante grande. Se isso não chamar a atenção do seu público, se você perder ele ali, você diminui muito as chances de conseguir fazer a informação chegar até onde você quer que chegue. E esse público, ele pode ser muito variado, né? Então, por exemplo, a gente pode estar falando para outros pesquisadores da nossa própria área de estudo, como é muito comum, né, a nossa comunicação normalmente é através de artigos ou nosso aprendizado dentro da ciência é através de artigos. Ou você pode falar com pesquisadores fora da sua área de estudo que tenham interesse nele porque gostam ou porque estão procurando algum tipo de parceria. Ou ainda falar com a mídia ou a sociedade não científica. Ou ainda quando você está precisando pedir um financiamento, quando você precisa fazer bolar algum relatório para alguma agência que te financia. Então, são públicos muito diferentes, diferentes tanto na linguagem que você vai usar, no tipo de informação que eles estão buscando. Então, isso faz a gente pensar, buscar, elencar informações que sejam de interesse para esse público. Então, por exemplo, para uma agência financiadora, talvez ela não queira saber o detalhe fisiológico que você encontrou, ou o mínimo detalhe que você encontrou na sua pesquisa, mas ela quer entender qual foi o custo-benefício do financiamento que ela te deu. Então, ou ainda, dependendo para quem você vai falar da importância daquele estudo e não dos custos que ele teve. E ainda usar uma linguagem adequada, né? Então, por exemplo, entre ecólogos, pelo menos, se eu falar taxa de calcificação para um coral, isso tem mais chance de ser entendido do que se eu usar esse termo para minha avó, por exemplo, né? Só que esse termo ele pode ser traduzido de alguma forma como crescimento. E esse é um termo muito mais palpável, muito mais comum no dia a dia das pessoas, né? Então é fácil de imaginar o que isso significa. Ou, por exemplo, para diferentes faixas etárias, né? Então, se você está falando com criança ou se você está falando com adulto, e está falando de peixe, eu trabalho com peixe. Então, você fala lá que o peixe ele tem a casinha dele, ele fica lá para se proteger de predadores e tal. Isso a criança consegue imaginar e visualizar isso de uma forma mais fácil. Agora, se você está falando para o adulto, talvez usar esse tipo de termo meio infantilizado, às vezes pode soar um pouco arrogante, né? E ele também, o adulto tem mais chance de ter um vocabulário que ele compreenda, por exemplo, a palavra abrigo ao invés de casinha do peixe. Então, pensar essa linguagem também pode ajudar a direcionar, a montar o gráfico que você quer. E também fazer uso de elementos gráficos, né? Então, usar cores, texturas e palavras, mas de uma forma adequada. Então, por exemplo, se você sabe onde é que você vai fazer a sua apresentação e for num lugar muito claro, por exemplo, evitar cores muito claras sei lá, se bater muita luz vai dar reflexo ou vai dificultar que o seu público veja o que você está querendo mostrar. Ou ainda isso aqui você talvez nem precise tanto saber antes, mas já considerar que existem pessoas que têm algum tipo de déficit visual, por exemplo, pessoas daltônicas, e adequar já o teu gráfico, fazer com que essa informação chegue de maneira fácil para essa pessoa, sem que ela se sinta constrangida ou de alguma forma isso seja alguma barreira para você conseguir se comunicar. Então, de uma forma geral, quando pensar em um gráfico ou construir um gráfico, tentar com que ele seja o mais informativo possível, mas ao mesmo tempo direto e simples. Então,
Existem N maneiras de fazer gráficos, você pode adicionar quantas cores quiser e texturas quiser, mas se isso vai complicar de alguma forma a maneira como a informação que você quer passar vai chegar no seu público, é melhor simplificar, para evitar dúvidas. Então, pensar que esse gráfico tem que ser o mais mastigado possível para conseguir conquistar quem você está querendo falar, né? E aí, pensando nisso, não sei, para quem costuma usar o R, sabe que o output do R nem sempre é tão agradável visualmente. E aí foi criado o pacote ggplot 2 com a intenção de facilitar tanto a criação de gráficos, né, como também a visualização de gráficos. Então, foi construído dentro do software R e ele já é, para quem já conhece, é bem diferente de como são os gráficos do R em geral, né? Então, o ggplot ele é um pacote que se baseia na gramática de gráficos, e tem outras teorias envolvidas, mas isso basicamente quer dizer que você tem os seus dados, você tem um sistema de coordenadas, esse sistema de coordenadas indica posição, né? Você tem geoms, que seriam formas geométricas que vão demonstrar como é que os seus dados estão localizados dentro desse sistema de coordenadas. E o ggplot2 ele foi idealizado por esse cara aqui. E esse cara ele criou não só o ggplot2, mas como outros pacotes que envolvem o processamento de dados. Então, ele criou pacote específico para ciência de dados. E o conjunto desses pacotes se chama Tidyverse, e tem o link aí para quem quiser. Então, tem pacote específico para leitura de dado, para manipulação. É uma coisa bem legal. E esse cara, eu achei legal trazer um pouquinho dele, é o Hadley Wickham, e ele é cientista-chefe do RStudio e também professor de estatística em 3 universidades, na Universidade de Auckland, em Stanford, na Universidade de Rice. E aí, a maneira como ele se descreve profissionalmente, né, que ele constrói ferramentas computacionais e cognitivas para tornar a ciência de dados mais fácil, rápida e divertida. E é bem isso que o ggplot2 faz no âmbito dos gráficos, né? Ele é neozelandês, mas atualmente mora em Houston com um companheiro e o cachorro dele. Bom, então, como é que funciona o ggplot, né? Se ele foi feito para facilitar as coisas, como é que ele facilita isso? Então, partindo de um conceito de gráfico estatístico, que seria quando você consegue mapear os seus dados a partir de atributos estéticos e objetos geométricos, então você consegue manipular posição do dado, a cor, a forma, o tamanho de como o teu dado está sendo traduzido, através de objetos geométricos, seja linha, caixa, barra ou pontos. E aí, a partir desse conceito de gráfico estatístico, a gente pode dividir esse gráfico em algumas camadas. Então, a gente tem ali um gráfico e vendo esse gráfico, se a gente destrincha esse gráfico, né, a gente tem camadas diferentes. Então, por exemplo, tem os dados, tem o sistema de coordenadas que está em cima desse gráfico, aí vem uma outra camada onde a gente rotula ou nomeia o que a gente precisa, ou uma outra camada onde a gente faz algumas anotações. Então, é basicamente esse o funcionamento do ggplot, né? A cada camada você adiciona uma informação diferente. E aí, agora, trazendo um pouquinho dos argumentos em si, como é que isso funciona, a gente tem aqui a instalação do pacote e carrega ele, né? Isso você chama as funções do pacote para dentro da sua área de trabalho. E você escolhe o dado com o qual você vai querer trabalhar, né? Então, escolhe o diretório onde esse dado está e faz a importação desse dado. E aí, aqui, a gente pode criar um objeto e dentro desse objeto a gente vai ter todas as informações
desse gráfico. Ou pode plotar o gráfico direto. Na hora do script eu falo um pouquinho mais disso. Mas então, basicamente, esse objeto ele tem as informações do seu gráfico, que é como é que você está plotando esse gráfico, né? Tem a função ggplot, que é a função que vai ordenar o gráfico, que vai conter as informações que você está querendo mostrar ali. Tem os seus dados, que são os seus dados de interesse que você quer mexer. E a função AES significa estético, quer dizer estética ou posicionamento, né? É a função que vai dizer como é que você vai relacionar os seus dados e outras informações para construir esse gráfico, né? Então, por exemplo, ele diz qual parte do seu dado você quer que esteja no eixo X e que parte do seu dado você quer que esteja no eixo Y. E aí, aqui a gente adicionando mais uma camada para esse gráfico, né? Então a gente tem ali na primeira linha uma camada 0, que você está dizendo que tem os seus dados. Você adiciona essa camada usando o sinal mais, que indica que você vai continuar colocando elementos dentro do seu objeto. E tem a função geom_point, ou algum outro tipo de forma geométrica. Essa é a função que vai dizer como é que você quer visualizar esse dado. Se você quer ver em forma de box plot, de círculo, de barra. E aí você pode adicionar mais uma camada, utilizando aqui o sinal de mais, né? E adicionar outras e nessas camadas você dá outras informações que você queira, seja, eu quero tirar o fundo, eu quero mudar o nome de um eixo. Então, é a partir daí que você vai colocando outras camadas e dando outros retoques no seu gráfico, né? E aí, então, a gente conclui as informações dos gráficos que vão estar dentro do objeto e visualiza o objeto, que basicamente seria plotar esse gráfico. E aí, agora, outras ferramentas que podem ajudar a gente. Eu vi a pergunta da Noelle. Ela perguntou se a ordem dessas camadas faz diferença. Muitas pode fazer, sim. Tem um exemplo de um erro que pode dar, mas dependendo do que você quer fazer, pode alterar a maneira, a ordem das camadas pode interferir, né? Então, por exemplo, não faz muito sentido a gente colocar a camada que a gente está dando detalhes do gráfico antes dos dados, porque senão esses detalhes não vão ter onde trabalhar, né? Mas, então, no geral, essa parte de dados e o formato que você quer vem primeiro, e aí as outras coisas dependem muito de como é que você está fazendo. De nada. E aí algumas outras ferramentas que podem ajudar a gente a pensar em como construir esses gráficos. Tem, por exemplo, o Color Brewer, que é um site, ele foi desenvolvido principalmente para trabalhar com mapas, né? Mas então aqui dá para ver que ele traz um mapa, né? E aqui do lado esquerdo, ele mostra, tem algumas ferramentas, algumas funções que a gente pode escolher. Então, por exemplo, você pode escolher o número de classes de cores com que você quer trabalhar. Ele é basicamente uma ferramenta para ajudar a escolher cores, né? Então, você consegue escolher o número de classes. Então, você está trabalhando, sei lá, você está analisando produção de filmes de 4 diretores de cinema. Então, você pode dizer que você tem 4 classes de cores que você quer avaliar, né? E aí você diz se você quer que esses dados, eles, eles são dados sequenciais, ou são dados opostos, ou são dados descritivos. Então, você pode representar isso com cores. E aí, para quem tem interesse, existem alguns sites que ajudam a você entender o que essas cores significam e como é que elas se conversam quando você está criando alguma coisa, né? Então, você pode escolher o tipo de sequência de cores, escolher uma tonalidade, que tipo de
cor você quer que os seus gráficos tenham, né? Uma coisa que eu acho muito legal aqui do Color Bureau é essa partezinha que você pode escolher, cadê? Pode escolher cores que não afetem a visualização para os daltônicos. Isso acho que alguém comentou, não consegui ver. Mas tem aqui se você clicar aqui no Colorblind Safe, ele vai mostrar somente as paletas que são acessíveis para quem tem algum tipo de daltonismo, né? Então isso ajuda muito a guiar essa escolha de cores. Existem outras maneiras, outras tabelas para fazer isso, mas eu acho aqui bem prático. E aí você pode exportar esses dados de alguma forma. Acho que a seta está errada, mas aqui você pode exportar. Tem algumas linguagens, eu acho que é mais específico para programas que trabalham com mapa, mas aqui também você consegue ver qual é o código da cor. E você pode escolher qual a linguagem que você quer trabalhar com esse código. Então tem esse HEX, tem RGB, tem alguns outros que eu não lembro o nome. Vou falar um pouquinho depois. Acho que a seta ficou errada, mas aqui tem outras informações em relação ao mapa. Então, se alguém estiver trabalhando com o mapa, pode ter isso. Aqui ele indica estradas, e você pode escolher a cor, cidades ou as bordas, que é como está mostrando nesse mapa aqui. Eu acho que é uma ferramenta bem legal para guiar a escolha de cores, né? E aí, o legal do Color Brewer é que ele consegue conversar diretamente com o R, e tem essa paleta, por exemplo, que aqui são os nomes das paletas, e a gente pode associar isso direto no script. Vou mostrar isso depois também. E essa paleta HX aqui, Rex, ela basicamente ela é composta, eu acho que muita gente já viu, né? É aquele código que tem não, jogo da velha e seis números. E o conjunto desses 6 números, ele dá a tonalidade que você quer trabalhar. Então, por exemplo, os dois primeiros, eles falam o tom de vermelho que você quer. O, os dois do meio falam um tom de verde e os dois últimos, eles falam um tom de azul. Então, aqui tem uma tabela que pode guiar isso, tem o código de cada um. Então, isso são ferramentas que podem ajudar a trabalhar com isso, e a linguagem de cada cor depende de como é que você está trabalhando, né? E além se alguém quiser ir além do R, né, além do ggplot, existem editores e criadores de imagem que também podem ajudar nessa parte de visualização gráfica, de comunicação. Então tem o Photoshop e o Adobe Illustrator, que são softwares do Adobe, geralmente são pagos, mas existem outras versões parecidas com isso, né, ou que cumprem uma função bem semelhante. E tem o Inkscape, que é um software usado para você criar vetores, você criar desenhos. Então, acho que é uma ferramenta bem legal. Se, se alguém quiser mais informação depois ou saber como funciona, a gente pode conversar. Mas isso é para mostrar que às vezes nem sempre não é impossível fazer um gráfico no R, mas se você se sentir limitado em relação a isso, existem outras informações, né? Então agora, bora pro R em si, né? Pro script. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora? Eu não consigo ver o chat. Bom, acho que não. Se alguém tiver, manda aí no chat que o Inkscape é gratuito, Aruana. Tá. Depois a gente pode falar mais. Color pode ser usado online ou só no R? Online, tu diz. Color é basicamente aquele site. Ele é mais para você ter esse guia. Eu não sei exatamente como ele funciona para mapas, né? Eu não sei como é que funciona o tipo de exportação para isso. Então, online, acho que não diretamente, assim. Ele é uma ferramenta para te ajudar a escolher uma paleta de cores. Eu acho, até onde eu sei, né?
É porque a Noelle perguntou o que quer dizer que conversa diretamente com o R, né? É porque dentro do ggplot, essa, algumas paletas do Color Brew já estão inclusas. Então, é como se você estivesse escrevendo ali, eu quero que tal linha seja preta, ou quero que tal linha seja roxa. Você pode pedir para ele trabalhar com uma paleta de cores do Color Brew. Eu vou ter uma parte do script que fala um pouquinho disso. Aí acho que dá para entender melhor isso. Bom, tá. Então, como eu falei bastante de método científico e tal, né? Lembrando que tem toda essa parte de você trabalhar com dado, visualizar e comunicar. Mas antes disso, como bons cientistas que a gente tenta ser, existe uma parte teórica envolvida antes disso, que seria você criar uma pergunta científica, você ter hipóteses em relação àquilo, e isso nortear a sua coleta de dados. Então, por mais que a gente consiga criar gráficos bonitos e tal, isso tudo depende muito de como seus dados foram coletados e organizados. Então, não esquecer dessa parte inicial, né? Então, trazendo um exemplo bem bobinho para a gente trabalhar aqui, ou para a gente conseguir visualizar alguma coisa que não seja tão distante, né? Vamos supor que um pomar e lá eu crio laranjas e limões. Só que eu percebi que os meus frutos eles começaram a aparecer algumas manchas de fungo em cada um, né? E aí o meu pomar ele está distribuído assim. Eu tenho árvores de laranja e de limão, tanto em uma parte do terreno que é mais alta e uma parte do terreno que é mais baixa. Eu quero saber o que está acontecendo, né? Por que esse fungo está aparecendo e qual a incidência dele em laranjas e limões. Então, eu tenho esses dados, que eu sei que as frutas que eu tenho são laranja e limão, elas estão sendo cultivadas em locais alto e baixo. Eu coletei algumas informações do número de manchas de fungo em cada fruto e também a proporção de cada fruto que está com fungo. Então, por exemplo, eu peguei uma laranja e calculei, 20% dessa laranja está com fungo. Então, esse seria o número de proporção, né? E agora indo para o R. Cadê? Tá todo mundo bem? Aí, tá dando para ver, né? Então, aqui tem o script. Eu mandei esse script para vocês pelo Meetup, mas eu fiz algumas alterações. Então, depois que a gente terminar aqui, eu mando de novo, junto com os slides. Então, começando ali do começo, né? Instalando o pacote, para quem ainda não tem. A função seria essa. E aqui a gente carrega o pacote, ou seja, traz as informações que esse pacote tem para a gente trabalhar. E aí, então, eu vou importar os meus dados. Esse aqui é o diretório onde os meus dados estão armazenados, né? E aí eu pedi para ler esses dados, transformei eles em data frame, deixei isso já organizado para evitar outros problemas. E aqui mostra quais são os dados que eu tenho. Então, eu tenho aqui o tipo de fruta, o local onde ele está sendo cultivado, a quantidade de manchas de fungo que eu tenho. Eu já respondo, Anne. E aqui a proporção de fungo em cada fruto. Esse transformar aqui em data frame, quando a gente importa esse dado, ele pode ser. Agora eu não sei até onde eu tenho que explicar. Mas o data frame é um tipo de dado que você está. Um dos tipos de dado que o R trabalha. Então, você pode ter objetos que são vetores, você pode ter objetos que são só de caracteres, só de escrita, né? E o data frame seria um objeto em que você fala para o R, olha, aqui eu tenho informações tanto numéricas quanto informações de caracteres, que seriam de letras. Por exemplo, o dado de fruta, certo? Se você tiver mais alguma outra dúvida, depois a gente conversa. Mas então é basicamente um tipo de visualização que você pede para o R ter com seus dados. Bom, então aqui eu já sei o que tem dentro dos meus dados.
E agora eu quero saber qual que é a proporção de fungo em cada tipo de fruta, né? Em cada tipo de fruta. E aí eu vou pedir para o R plotar um gráfico básico para fazer isso. Então, começando lá do começo, né? A gente tem aqui a função de ggplot, que é ela que vai ordenar os dados conforme eu quero que eles sejam apresentados. E aqui são os meus dados. Então, vamos dizer que essa é a camada 0. Então, não apareceu nada, mas é porque eu estou dizendo, olha, dentro desse gráfico eu quero que você trabalhe com esses dados, mas eu ainda não disse que maneira que eu vou relacionar os dados que eu tenho, né? Então, aqui eu venho com o símbolo de mais para adicionar mais uma camada, que é onde eu vou dizer como esses dados vão estar ordenados. E eu escolhi plotar um box plot, que eu acho que ele consegue resumir bem o tipo de dado, o tipo de pergunta que eu estou fazendo, né? E tem a função a estética, a S, que é aquela que diz o que vai aonde. Então, eu quero que no meu eixo X eu tenha qual é a fruta, qual é o fruto que eu tenho, né? E qual a proporção de cada fruto que está com fungo. Então, vamos botar. E aqui chegou no gráfico. Então, aqui eu consigo ver de uma maneira resumida qual é a fruta que está sendo mais infectado, que está tendo mais. Kelly, você está sem som, eu acho. Oi. Voltou Ah, agora. tá tudo certo? Tá. Acho que a Aruana pediu para mostrar como estão os dados, né? Vou mostrar. Então, estão aqui os meus dados. Eu tenho qual é a fruta com que eu estou trabalhando, em que local ela foi cultivada, qual o, opa, qual o número de manchas de fungo em cada fruto e a proporção do fruto que esse fungo está tomando, certo? Acho que é certo. Então, aqui eu cheguei nesse box plot como uma primeira visualização, né? Mas eu não quero trabalhar com box plot, então vamos ver algumas outras opções que a gente teria para observar esses dados. Então, para fazer isso, a gente vem aqui e muda qual tipo de forma geométrica que eu estou querendo ver, né? Então, por exemplo, um gráfico de pontos, que só vai dizer que é que você consegue saber, ter uma noção do número de informações que você tem para cada categoria e qual a proporção, a posição indica a proporção proporção de fungo que esse fruto tem, né? Ou, por exemplo, você pode observar esse dado no formato de gráfico de violino, e aqui você consegue visualizar de uma forma mais fácil quantos dos seus dados eles têm essa proporção aqui, né? Então, quantos das suas laranjas tem 25% de fungo. E aí que eu estou trabalhando com a proporção, o ggplot é meio mágico mesmo. Aqui eu trabalhei com a proporção, mas agora eu quero saber como está a incidência de fungo em si. Então, quantas manchas está tendo desses fungos. Então, são informações bem diferentes. Aqui dá para ver que a gente tem uma variação maior de como é que os dados estão, né, de abundância dos dados, enquanto para limão, por exemplo, esses dados seguem um padrão um pouco mais visível. E aqui, por exemplo, eu já tenho o box plot, só que eu quero agora saber como é que eu quero ver os dados, quero ver todos os pontos de dados que eu tenho. Eu não consegui ver a pergunta, peraí. Opção. Agora eu não tenho certeza dessa função addins.
Eu não sei se a Jane já está aí ou se alguém quiser responder com mais propriedade do que eu, por favor. Mas a gente volta nessa pergunta, tá? É Nissin? Não sei se é assim que fala. Mas então, cadê onde eu tava? Então a gente tem um box plot, mas eu quero ver todos os pontos dos meus gráficos. Então eu posso sobrepor esses gráficos. Então eu primeiro plotei aqui um ggplot, usei o mais para adicionar outra camada, e essa camada ela é um gráfico de pontos, certo? E aí tem algumas outras opções para a gente explorar, por exemplo, um gráfico de linha. Só que assim, ele não faz muito sentido com os dados que eu tenho, porque o mínimo e o máximo de cada variável é o mesmo. E é a mesma coisa para um plot de área. Normalmente os meus dados não se encaixam com esse tipo de visualização, então é legal escolher um gráfico adequado para o dado que você tem também, né? Esse gráfico de área pode ser usado, por exemplo, acho que a gente tem visto bastante nas questões de infecção do coronavírus, né? Que você vai tendo aquela curva, assim. Então, acho que é um dado que você tem um pouco mais de densidade dentro do gráfico, não sei se é assim que se diz. Mas, bom, então, aqui a gente consegue ter um básico do gráfico, saber ter o esqueleto dele ali, né? Só que eu quero usar algumas outras coisas, eu quero trabalhar mais nesse gráfico. Então, vamos usar esse ggplot aqui de exemplo. Vamos mexer nele. E aí ele está aqui plotado, só que eu quero pintar ele de roxo. Então, eu vim aqui e adicionei o argumento de cor. Eu quero que meu gráfico seja roxo. Plotei. Eita, mas ele não ficou roxo como do jeito que eu imaginava, né? Bom, isso aconteceu porque lembra aqui que essa função AES, ela vai dizer, tudo que está dentro dessa função vai ser considerado como uma variável. Então, x está sendo a minha variável x, y está sendo a minha proporção está sendo a minha variável y, né? E no caso aqui eu criei uma variável de cor que é purple, tanto que aqui no gráfico aparece ela como uma outra variável. Só que não é isso que eu queria fazer. Eu queria colorir o meu gráfico e não adicionar uma nova variável. Então a gente vem aqui e coloca essa informação de cor fora da função AES, certo? Então agora sim eu colori meu gráfico de roxo, mas ainda assim não é exatamente o que eu queria. Eu queria que todo o boxplot ele ficasse roxo, né? Então a gente pode usar esse argumento aqui de fill, que, de novo, fora da função AES, né? Porque eu estou querendo colorir e não adicionar outra variável. E entre essas duas, para essas opções de colorir as coisas, quando eu uso fill, eu estou pedindo a cor do formato da forma geométrica como um todo. Enquanto o col, que seria de color, ele está se referindo ao contorno da minha forma. Então, agora eu pedi para pintar todo o box plot de roxo e ter o contorno em preto, certo? Beleza, mas tá, agora eu sei qual a diferença entre proporção de fungos entre laranja e limão, mas como é que isso está relacionado com o local de cultivo dos meus frutos, né? Então, aqui dá para a gente adicionar essa informação utilizando algumas cores. Então, voltando lá para o nosso gráfico básico, acho que ficou repetido. De novo aqui. Eita, gente, acho que me confundi, peraí. Eu acho que eu repeti. É aqui que eu quero estar. Aqui. Pronto.
Ah, tá. Antes disso eu quero... Pô, eu tô falando de laranja e de limões. Então, eu quero pintar meu gráfico de laranja e meu gráfico de limão de verde, né? Que isso fica mais intuitivo. Então, de novo, eu quero pintar a forma geométrica como um todo. Então, eu uso função fio. E aqui eu tô juntando as duas cores com que eu quero trabalhar. Então, esse Czinho aqui é de concatenar, né? Que é juntar essas duas informações, que uma é da cor laranja e a outra da cor verde. Mas aí agora sim, eu querendo adicionar a informação de local. Então, dentro da função AES, aqui a gente também pode, tudo que vai aqui dentro, de novo, trabalhando com a variável. Então, aqui o que eu pedi foi que eu colorisse os meus gráficos de acordo com os dados de local. E o local são dados categóricos. Então, o que ele fez aqui foi criar um box plot, comparando as duas frutas, laranja e limão, e analisando a proporção de fungos que cada fruta tem, só que comparando os locais em que eles foram cultivados, né? Então, se foi no local alto, se foi no local baixo. E aí eu quero, de novo, colorir isso de alguma outra forma. Então, eu pedi para colorir toda a forma geométrica também baseada na categoria ou no local onde cada fruta foi cultivado. Isso, Letícia. O local é o nome da variável dentro dos meus dados. Então, esqueci de falar, mas isso é uma coisa legal do ggplot, aqui é que você não precisa mais ficar falando que eu tenho, eu quero acessar os dados dentro de local. Eu acho que ele até roda, só que ele diz aqui que você não precisa, porque quando você diz que os seus dados são esses, dentro daquele gráfico, ele já entende que o nome de cada variável, que cada variável tem um nome, né? Então você não precisa ficar chamando aquele seu dado de novo. Certo. Então aqui, beleza, eu tenho dividido por cores, né? Mas agora eu quero colocar um traço preto para deixar o gráfico um pouquinho diferente. Mas eita, aqui não funcionou de novo. Por quê? Porque eu pedi para colorir esse contorno dentro da função aestético. Então, eu tenho que tirar isso do aestético. Fazer assim. Tem coisa demais. Opa, não foi. O fio tá dentro, fora de aestético. Pronto, foi. Era aqui que eu queria chegar. Então, é só lembrar que o aestético, tudo que vai dentro do aestético, está relacionado com a variável de alguma forma. Bom, tá, agora eu tenho visualmente o que eu estava buscando, né? Então, estou comparando laranja e limão em relação ao local onde eles foram cultivados e estou comparando a proporção de fungos que cada fruto tem. Mas eu quero, acho que meu gráfico está todo escrito errado, com os nomes que não é isso que eu quero. Então, eu posso modificar esses eixos. Então, utilizando aqui a função labs, a gente consegue redefinir o nome das coisas. Então, vamos lá. Eu redefini aqui o nome do eixo como o eixo Y como proporção, o eixo X como frutas e o nome das minhas categorias, né? Que estava em minúsculo, se vocês lembram. É uma mudança pequena, mas que faz diferença. E agora eu também quero colocar essas informações do Y em formato de porcentagem. E a gente também consegue fazer isso usando a função scale y contínuos. Então, a gente está adicionando, aqui está adicionando mais uma camada que vai dar informação sobre o meu eixo y.
E aqui eu pedi para renomear como 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Então, vejam que aqui, depois que a gente tem um gráfico básico, daqui para baixo tem várias opções de coisas para fazer e o nome normalmente está relacionado com o que você quer fazer. Então, estou dizendo que aqui que eu quero mexer na escala do eixo Y e que são dados contínuos, né? Então, a partir daí a gente vai adicionando outras camadas. E agora eu quero mudar o nome do meu eixo X. Então, de novo, estou trabalhando com a escala, que é o eixo X, e são variáveis discretas. Então, aqui eu renomeei como Orange e Lemon, para ter uma diferença. E eu também quero mexer no nome das minhas categorias. Então, isso aqui a gente pode fazer mexendo nos dados diretamente, mas normalmente, dependendo do tamanho de script que você tem, do dado que você tem, isso pode ficar meio trabalhoso. Mas eu posso adicionar aqui outra camada, que vai dizer que eu quero alterar esses nomes. Então, aqui mudou como local em cima ou baixo. Então, de novo, aqui eu estou trabalhando com a escala do fio. Esse fio são essas categorias que a gente criou e o tipo dessas variáveis. E aqui você coloca a nova informação que você está querendo adicionar, né? Bom, mas não estou muito feliz com essas cores. Não acho que elas sejam tão... Não quero mais trabalhar com elas. Então, eu venho aqui e adiciono outra camada para fazer essa modificação. E mudou. Eita, mas espera. Aqui, ele deu uma mensagem aqui que está dizendo que sim, Sofia, tem. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, tá? Depois que a gente fechar essa aqui, está quase lá. Mas então aqui ele está falando que as informações para fio, para essa variável que eu tenho, elas já foram. Tem duas linhas querendo modificar a mesma coisa. Então eu tenho aqui Scale Fill Discrete, Scale Fill Manual. E aí, quando tem essas duas informações, o que ele faz é considerar a informação mais recente. Então, eu adicionei essas cores e funcionou aqui, mas ele tirou o nome que eu tinha colocado aqui para cada categoria. E aí, para isso não acontecer, a gente coloca tudo dentro de uma linha só. Então, eu estou tirando essas duas linhas e colocando todas as informações que eu queria, né? Que aqui tem o nome dos labels, e os valores e as cores que eu quero mudar, tudo numa linha só. E aqui seria o manual, porque você está fazendo essas escolhas manualmente. Eles faltou um. Não, acho que vai. Então, agora deu certo, né? Eu adicionei alguma informação numa camada que eu já tinha. Então, lembrar que se a camada estiver sendo repetida, coloca essa informação resumida toda em uma linha só. Legal, Letícia. Espero que dê certo aí as suas modificações. Bom, então, esse gráfico tem uma legenda aqui, que ela está dizendo qual categoria cada cor significa, né, basicamente. Mas eu não quero que essa legenda fique aí do lado direito, porque vai atrapalhar o meu layout, sei lá, onde eu vou colocar isso. Então, eu adiciono mais uma camada, e agora a gente está usando a função de tema, né? Então, eu quero colocar a legenda para baixo. Então, a legenda ficou aqui embaixo, certo? Então, você consegue mudar aqui como colocar para cima. Isso depende muito de como é que você vai organizar isso, né? Aí agora, Sofia, respondendo a pergunta da Sofia. Tá, mas eu não quero trabalhar com esse fundo cinza aqui, eu quero deixar ele de outra forma. Então, de novo, a gente adiciona uma outra camada, né? Vamos só voltar para o gráfico básico, até onde a gente chegou. E aí, com essa função de tema, existem várias opções dela. Então, por exemplo, eu quero deixar um tema mínimo, que seria um bem básico, que tem só algumas linhas de orientação. Ou eu quero deixar ele de outra forma, com uma caixinha aqui. Tem alguém falando comigo. Então, tem algumas
Tem algumas opções que isso fica a critério de cada um, né? Eu quero deixar o fundo todo escuro. Ou eu não quero que tenha nenhum fundo. Então, você pode usar alguns comandos aqui dentro que vão dizer isso, né? Mas vamos deixar aqui no mínimo, para continuar trabalhando. Opa, rodei errado. E aí, de novo, para deixar esse... A Letícia falou que ela já usou, tá? Os temas, né? Hum, o tema... Peraí, vamos... A Letícia... Bom, Letícia, eu acho que depende muito do que você colocou antes, né? Apesar de eu falar não tem nenhuma ordem específica, mas pode ser que isso altere alguma coisa ou que você já esteja, você meio que está dando informações repetidas e isso pode gerar algum conflito dentro das camadas que você está colocando. Acho que não tem uma dica geral agora, talvez. Não sei, talvez tivesse que dar ver algum detalhe de cada tema que eu não sei de cabeça, né? Ou ver o script mais especificamente. Mas agora, assim, não me vem nenhuma solução imediata. Mas se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso depois. A Dalila perguntou. Isso, eu vou, Letícia, tem alguns outros. Depois eu vou voltar para mostrar alguns sites, no slide vai ter, que podem dar algumas outras dicas sobre isso. Tá? Depois que eu acabar o script, eu mostro isso. Esse tema PW, que a Dalila perguntou. Aí agora eu não sei exatamente o significado desse BW, né? Mas ele deixaria o layout assim. Ele ficou com essa borda, colocou os tracinhos aqui e deixou esse fundo mais leve, né? Mais clarinho. É o que eu imagino. Ah, não, pera. Deixar no mínimo. Certo. Então, bom, agora eu já tenho a legenda direitinho, os eixos, tudo certo. Mas eu quero colocar um título. Então, de novo, a gente coloca mais uma camada e usa essa função aqui, ggTitle, que vai dizer qual é o título que você quer. Textura em vez de cor. Deixa eu pensar. Vou pensar aqui, porque agora eu não sei se encaixa tanto com o dado. Eu esqueci o nome de quem perguntou. Mas vou pensar na Lívia. Depois a gente volta nessa pergunta. Anota aí, se eu esquecer, vocês perguntam de novo. Mas aí, então, aqui eu adicionei o meu título, né? Só que ele tá pro lado esquerdo. E não sei se muita gente tem toque, mas isso me incomoda bastante. E eu quero ajustar a posição desse título, né? Então, aqui eu vou trazer mais uma informação, mais uma camada com informação, dizendo que, usando a função de tema, né? E dizendo que o plot do meu título eu quero que ele esteja ajustado no meio. Então, agora esse ficou com o título aqui centralizado, né? Então, basicamente, a gente chegou num gráfico que tá aceitável, né? Tá legal. Mas eu não quero mais trabalhar com ele na vertical, eu tenho dados que eu quero visualizar ele de outra forma. E aí, para isso, existe uma função aqui que chama chord flip, que você basicamente inverte os eixos. O que é x vira y, o que é y vira x. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Acho que para esse gráfico não serve tanto, mas existe essa possibilidade. E ainda falando em coordenada, também acho que não serve para esse gráfico, mas existe a possibilidade de você transformar esse gráfico em um gráfico circular. Acho que isso
poderia ser mais usado para dados que são cíclicos, né? Por exemplo, que você analisa anualmente ou mês a mês. Enfim, existe essa possibilidade. Eu descobri recente, nunca tive dados para trabalhar com isso, mas até dá vontade de inventar alguma coisa para fazer esse tipo de gráfico. Então eu cheguei. Bom, então a gente chegou ali aqui nesse gráfico, que a gente considerou que está legal, que está ok. Estou satisfeita com ele. E eu quero exportar e salvar esse gráfico, né? Então, uma opção é a gente usar essa parte de exportar, salvar a imagem como imagem ou como PDF. Mas tem essa função, tem outra função aqui, que é a PNG, que eu acho que ela é mais direta, assim, né? Então, ela te permite escolher qual é a dimensão que você quer que esse gráfico tenha, qual a resolução que ele tem, e até se você quer que o fundo seja transparente ou não, aquele quando você consegue. Enfim, não fica aquela coisa branca se você colar num fundo escuro, né? Isso aqui, normalmente, quando você exporta por aqui, isso fica um pouco limitado à área de plot. Então, e também essa função eu acho um pouco mais prática. Então, aqui a gente escolhe o diretório onde a gente quer que esse arquivo fique salvo. O PNG é a função que vai definir qual o formato da figura que você quer. A Jane está aí. A Jane chegou. E aqui você diz qual é o nome e diz qual é a extensão, né, que seria o formato. Qual é a largura dessa figura, a altura, a resolução, que normalmente está em dpi. E você também poderia salvar como JPEG, PDF ou algum outro tipo de imagem, né? Então, já escolhi o diretório, escolhi o nome, o tamanho. Criei. O que essa função aqui faz é criar um espaço dentro daquele diretório que tem essa resolução. E aí, agora eu vou dar a informação que eu quero que tenha dentro dessa imagem, né? Que no caso é o meu plot. Então, ele plotou. A gente confia aqui nesse momento. E depois usa essa função da VOF, que ela diz que você já colocou tudo que você queria dentro daquela imagem. Então, é como se ela tivesse o PNG, ele abre o espaço onde você vai salvar, você coloca o que você quer salvar e o DevOff fecha esse espaço. Então, agora se eu vier aqui no meu diretório, o gráfico que eu salvei está aqui na dimensão que eu queria, na resolução que eu queria. Certo? Deixa eu ver o chat que a Jane falou alguma coisa. Jeane, você quer comentar alguma coisa? Que agora eu não sei de cabeça o comando com textura. Certo. Tá, a Jeane disse que a gente consegue fazer isso também, né? Tipo, diferenciar o tipo de tratamento ou a variável que você quer, utilizando informações que não são cores. Agora não tenho um script na cabeça, assim, para fazer aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu nunca cheguei a fazer esses gráficos de texturas diferentes, mas eu dei uma olhada aqui e tem algumas funções que fazem esses gráficos. Em vez de cores, você pode colocar nas barras linhas transversais ou horizontais. Em outros, você pode colocar pontos e aí você diferencia assim. Eu não sei se a textura que você está querendo dizer em relação a isso. Acho que era isso que a Ana Lívia queria dizer, né? Assim, pode. Em vez de Aham. cor, você pode usar formatos diferentes para diferenciar os tratamentos. Você sabe qual é o comando para fazer isso, Jeane? Não, eu nunca fiz, mas desses gráficos, Aham. eu dei uma olhada aqui na internet rápido, e aqui tem a função GeoMegitter. Ah, tá.
É porque realmente tem muitas funções assim. É. Bom, a gente pode tentar, mas aqui talvez isso não se encaixe para esse dado. Eu acho que eu vi essa função em algum lugar, mas eu não tinha. Tem Como é que escreve? GeoMath também. Geome. Hum, Ai, não sei, não achei. Bom, Eu posso mandar enfim, aqui. analise. Oi, Jane? Oi. O que você falou? Não entendi. Vou mandar um link aqui que eu achei. Ah, legal. Enfim, existe a opção Analivre, então dá para você trabalhar nisso, mas desculpa, eu não tenho isso na cabeça agora. Eu não tinha preparado essa opção. Obrigada, Jane, pelo link. Bom, então, basicamente, até aqui, a gente conseguiu fazer um gráfico e mexer nele em alguns elementos dele, né? Alguns elementos bem básicos. O ggplot ele tem muito mais função, ele faz muito mais coisas que isso, né? Mas, e aí, o negócio é ir tentando e explorando para descobrir. Né? E aqui eu trouxe algumas outras informações em relação à cor e outras ferramentas. Então, falando do Color Brewer, né? Como é que ele trabalha com o R diretamente? O que eu quis dizer foi que, por exemplo, a gente tem aqui. Vamos voltar para esse gráfico. A gente tem aqui esse gráfico, que a gente tinha mexido lá na frente, lá atrás, né? E agora eu quero colorir esses gráficos não com cores já distintas, eu quero usar uma paleta de cores do Color Brewer. Então tem essa função aqui que é específica para essas cores do Color Brewer. E eu estou escolhendo uma paleta que trabalha com roxos. É, aqui. Tá meio azul para mim, mas teoricamente é purple. Talvez aqui não dê para visualizar tanto essa paleta, porque só tem duas cores, né? Duas categorias de cores. Mas seria basicamente, aqui você consegue acessar as paletas do Color Brew para isso. E aí, para descobrir as paletas, dá para jogar na internet. Eita, não mudou. Enfim, tem outros tons aqui que você pode mexer. Não sei porque não está mudando agora. Que ferra. Hum, mas, enfim. Não mudou muito, né? Mas enfim, acho que não lembro quem tinha me perguntado do que era trabalhar com Color diretamente. Teria essa opção de você usar algumas paletas que são paletas já prontas. É que nesse caso você está trabalhando. Esqueci o nome. A Juliana perguntou se a paleta não deveria ficar fora do label. Ah, tu diz aqui? Vamos ver se funciona. Pode ser que seja. Vou colocar uma cor mais diferente. Isso aí. Obrigada. Quem falou? A Juliana falou. Obrigada, Juliana. O que ela quis dizer foi que a paleta de cores não é a mesma informação do labels, então por isso ela teria que ficar separada, né? Então eu tenho dois argumentos dentro dessa função aqui do Scale Fill. Bom, e existem. Esse aqui seria trabalhando com o nosso gráfico, né? Com o nosso gráfico hipotético, mas existem outros tipos de dados e outras maneiras de usar essas cores. E eu vou mostrar algumas opções assim, alguns exemplos, né? Que já tem na internet. Então, por exemplo, usando o Color Brewer, criando aqui um dado.
criando um dado hipotético, que é bem grande, na verdade. Então, é um dado já pronto dentro do ggplot, eu acho, se não me engano. E aí, então, eu carreguei esse dado e eu quero plotar ele. E aí eu criei um objeto para fazer isso. Então, lembra lá que na apresentação, no caso desse gráfico, dos nosso exemplo, eu não criei um objeto específico para esse plot, era para mostrar cada camada, mas a gente pode fazer isso. Então, eu criei esse objeto e dentro desse objeto eu quero que tenha um gráfico de pontos com essas variáveis aqui que fazia parte desse dado. Então, eu criei o objeto e aqui pedi para visualizar esse objeto, que na verdade é um gráfico. Então, tem aqui variação de preço de acordo com alguma outra variável, que eu não sei exatamente o que é. E aí, esse lance de criar um objeto com a informação do seu gráfico é legal quando você quer ir adicionando outras camadas ou ir fazendo teste, não precisa ficar reescrevendo tudo de uma vez, né? Então, por exemplo, aqui eu quero plotar esse dado de novo, mas usando uma paleta do Color Bureau. E é uma paleta default, uma paleta padrão, que aqui não está definindo nenhuma delas, né? Ou eu quero que isso usar a escala de vermelhos. Então, você vem aqui e define que a paleta que você quer usar é a de vermelhos. E tem outras paletas que são úteis em relação a isso. E aí, bom, para achar isso, é só você jogarem na internet. Acho que o que tem no slide é um da internet que mostra os nomes das paletas, né? Não sei se vocês lembram aqui. Que mostra a paleta com as cores e o nome dessa paleta, que é o que você vai jogar lá no R. Ou quando você trabalha, lembra daquela linguagem de seis dígitos, né? Que você definia tom de vermelho, verde e azul. Então, um outro exemplo aqui é criar essa base de dados, né? Tem duas categorias e os valores. E aí eu vou quero plotar isso. Plotei. E esse aqui são as cores default, cor padrão, cor comum que o ggplot usa, né? Mas eu não quero usar essa paleta de cor, eu não quero usar essas cores. Então, eu posso criar aqui uma paleta. Então, aqui eu estou dizendo que a minha paleta tem esse nome, CB Palette, e eu estou concatenando essas cores, que são esses códigos, né? Lembrando que esse aqui dita o tom de vermelho, os dois do meio o tom de verde e os dois últimos o tom de azul. Isso você também consegue achar algumas desses códigos na internet. Então, agora eu vou dizer que eu quero que esse gráfico aqui use as informações da paleta que eu criei. Então, aqui bom, a paleta tem bem mais cores que isso, mas ele acaba pegando, acho que as cores, dependendo da quantidade de variáveis que você tem, as cores, ele divide essa paleta nessas cores que você quer, né? Então, você consegue tanto criar uma nova paleta e utilizar essa paleta no gráfico da maneira como você preferir. Ou ainda, quando você não tem gráficos que são assim discretinhos e bem... quando você está trabalhando com variáveis contínuas, né? Então, por exemplo, a gente criou aqui uma variável. Criei aqui um objeto com uma variável base de dados hipotética, né? E aí eu plotei ela no formato de pontos. E esses valores, eles seguem um gradiente. Então, é uma variável contínua. Mas eu não quero mais usar essa cor, quero usar um outro tipo de gradiente. Eu venho aqui e escolho outro gradiente, essa é uma outra função para determinar isso. E eu quero um gradiente de rainbow. E aqui você consegue definir quantas das classes teria esse gradiente, né? Bom, então, eu não sei que horas são, se eu falei demais. Mas o que eu tinha para falar hoje era basicamente isso, né? Não sei se foi útil para tanta gente, não sei se foi muito simples e tal. E aqui eu trago deixo alguns outros links
que podem ser úteis para tirar dúvidas. Aqui tem o manual oficial, assim, do ggplot, né? E aqui é um manual resumido. E esse aqui eu vou mostrar porque eu acho muito legal, que é para... aqui tem um guia fácil de ggplot, esse aqui está em português, então tem um pouquinho mais do que eu falei, mas ele também vai dando passo a passo e explicando como é que funciona. Aqui, em relação a cores, esse link aqui, ele é o Diego Barnett é um cientista da área de ecologia recifal, que eu conheço, e nesse post ele traz um outro pacote que chama LOL no R, que ele basicamente é um pacote que facilita você a posicionar a legenda, a adicionar alguma outra figura dentro do seu gráfico. Então, é uma maneira de você deixar os gráficos mais confortáveis visualmente, né? E aqui tem o site do Tidyverse, que é onde tem todos os pacotes e explica todos os pacotes que tem lá. Antes de responder a pergunta que surgiu aí, eu vou só mostrar isso aqui rapidinho, que eu acho muito legal. É tipo uma cartilha que resume o ggplot 2. Então, acho que era esse aqui essa função que a Giane estava falando, né? Mas então aqui ele mostra como funciona o ggplot, né? De novo aqui o que é cada camada, o que é cada comando. E aqui ele mostra as possibilidades, considerando o tipo de variável que você tem ou o tipo de visualização que você quer. Então, acho que é um guia bem legal para quem não está acostumado a trabalhar com isso, etc., ou quer explorar outras coisas, né? Então, tem outras funções e outras coisas que eu não conheço e também não consegui explorar agora, mas, enfim, tá aí para quem quiser trabalhar. Peraí, chat, tô no chat. A Adria perguntou se os arquivos da NetCDF funcionam. Eu acredito que funcione, Adria. Acho que eu nunca trabalhei com NetCDF especificamente, mas eu já trabalhei com raster. E também funciona. Talvez tenha que fazer algum ajuste em relação ao dado ou em relação a como ler, mas eu imagino que também dê para plotar, sim. O link, tá, obrigada a quem colocou o link. Alguém tem, não sei se eu consegui responder a Adria, se alguém mais quer comentar, mas se alguém tiver mais alguma dúvida ou coisa assim, eu vou passar os slides e passar o script e os dados, se alguém não conseguiu pegar ou coisa assim. Mas acho que era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Podem falar, porque é muito estranho ficar falando sozinha pro computador. Adorei, adorei. Foi muito bom, Kelly. Você tem uma ótima didática. Obrigada. Chat. Ai, pera. Eu não sei se a Tayane colocou um formulário que a gente fez para pedir um feedback de vocês, para ver como é que foi e saber se vocês têm interesse em chamar outra pessoa, sugerir algum assunto para ser abordado. Podem ficar à vontade. Eu vou colocar o Eu link acho que ela aqui. não colocou, não, esse formulário ainda. Tá, vou colocar. Baixar o link. Copiar. Bom, tá aqui o formulário. E o tema da próxima aula eu acho que a gente ainda não definiu, mas assim que definir, a gente coloca. Divulga pelo Instagram e provavelmente vai criar o evento no Meetup de novo. Então é só ficarem de olho nas redes sociais, Twitter, ou perguntar também se quiserem, se tiverem alguma dúvida.
Grupo de WhatsApp, Rebeca, a gente não tem, não, de todo mundo. O certificado vai ser enviado pelo Meetup, certo? Eu acho. Bom, o certificado vai chegar em vocês de alguma maneira. Bom, então era isso. Não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa. Enfim, estou disponível. Acho que eu não passei meus dados de contato. Bom, é Kelly Nagaki em todo que é canto que vocês quiserem procurar. Acho que vocês me acham. Se eu fui aprendendo a programar na raça. Ah, Aruana. Às vezes a gente tem disciplina, né? Acho que na Bia a gente teve algumas disciplinas, mas às vezes são um pouco fracas. Mas o básico foi em disciplina e coisas que não tinham disciplina, aí vai meio que na raça, ou vai pedindo ajuda para vai pedindo ajuda para os universitários. Sim, a gente vai colocar no YouTube a gravação e os scripts também no GitHub. E eu posso enviar por e-mail para vocês de novo, para quem estava lá no Meetup. Ah, tá. Quais perguntas eram, Melina? Tá, uma pergunta era da textura. A Melina falou que eu tinha. A Melina mora comigo, eu estava assistindo aqui também. Ela falou que eu tinha deixado umas perguntas para responder no final, né? Eu tinha. Uma era da textura, que eu acho que a gente resolveu, e a outra era. Acho que era da Nis. Agora eu não lembro de quem era, gente. Se a pessoa ainda estiver aí e quiser perguntar de novo. Ah, da função addings. Eu não sei. Jane, você sabe alguma coisa? Tem uma coisa de cabeça agora? Jane, sobre a função addings. Adding. Ih, cadê a Jane? Oi, o que você quer saber exatamente sobre a É que função a, AD? é que a Nissin tinha perguntado como é que usava essa função, né? Como é que usava, para construir os gráficos no ggplot. Deixa eu só dar uma olhada aqui que, se eu não me engano, ele é uma ferramenta que tem no RStudio. Ah, tá. Deixa eu só ver se eu lembro aqui. Bom, Jane está procurando. De nada, Ana Lívia. Obrigada a você pela presença. Para quem já está saindo, obrigada, gente. Realmente eu não lembro sobre essa ferramenta. Eu não costumo usar muito para o ggplot. Talvez a gente possa dar uma procurada e tentar te mandar se eu achar alguma coisa. Mas de cabeça também não sei não. Mas então era isso, gente. Muito obrigada por quem estava aí, participou. Acho que o objetivo agora é a gente continuar fazendo esses encontros, né, da maneira que der. E é isso. De nada, enfim, o layout dele aparece. Ah, entendi. Bom, eu desconheço, mas vou procurar saber, pode ser legal. Muito obrigada, galera. Acho que é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Bom, então tá. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima.